Querido irmão, querida irmã, graça e paz em Cristo, saudações fraternas de irmão na fé. O meu desejo é que, nesse momento de devocional, em que buscamos a Deus, você se encontre com a alegria do Senhor na sua vida, não é? Alegria dele, que é a nossa força. Nós vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor, a nossa série de estudos é sobre a vida de Pedro, não é? Um caráter moldado por Cristo, e vamos dar sequência ao estudo no mesmo texto da última devocional, falando da importância de confessarmos a verdadeira fé. Mas vamos cantar? Eu convido-os a cantarmos juntos o hino 350 do Inário Novo Cântico, que fala que tem como título a palavra da vida e fala do livro de Deus, do livro sagrado, para que dele emane a luz dos céus, esclarecendo todo engano e livrando dos erros o povo do Senhor. Vamos então cantar? Celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer, vida eterna, nos vieste conceder. Orar, meus irmãos. Querido Deus, obrigado que podemos cantar e exaltar o teu nome nesta hora. Que de fato, ó Deus, pela análise, pelo estudo sério da tua palavra, o Senhor nos livre dos erros, que o Senhor esclareça todo engano e que a nossa vida, ó Deus, seja pautada na verdade, a verdade da tua palavra. E que assim, fiéis às sagradas escrituras, nós sejamos guiados pelo Senhor em todo o tempo, Pai. Mais uma vez nós te rogamos a tua bênção para todos aqueles que estão aqui conectados. O Senhor conhece a cada um. O Senhor sabe das demandas pessoais, das lutas, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, das orações que estão sendo feitas diante de ti, por tantos pedidos, ó Deus, tantas áreas que carecemos da tua graça. Dispensa o teu favor, ó Deus, e tem misericórdia de nós, que somos pequenos e frágeis. Agora, ó Deus, te pedimos o fortalecimento que vem
através da tua palavra. Abre a nossa mente e o nosso coração e fala ao nosso coração, fala ao teu povo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias todos juntos aqui, de novo no texto do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 16, mesmo texto do nosso último estudo, da última devocional, e nós vamos tecer comentários e vamos considerar a partir do verso 13, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o versículo 20. O texto sagrado nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Muito bem, irmãos, nós, no último estudo, falamos que confessar a fé, ou seja, publicamente expor a nossa fé, isso é muito importante na vida cristã, na caminhada com Deus, faz parte integrante do processo de esculpimento da imagem de Cristo em nós. Então, no processo de santificação que Deus pelo seu Espírito opera em nós, essa questão da confessionalidade, palavra difícil de ser dita, a confessionalidade da nossa fé, ela tem um lugar de destaque, precisa ter um lugar de destaque. Nós vimos no último estudo que a verdadeira confissão de fé exalta a Cristo. E hoje nós vamos continuar analisando a confissão de fé que Pedro fez pela graça do Senhor e que foi elogiada pelo nosso Mestre, pelo nosso Redentor. Hoje nós vamos ver, com base no mesmo texto de Mateus, que a verdadeira confissão de fé se contrapõe aos falsos ensinos. Você acabou de cantar, cantamos juntos, e uma estrofe dizendo que Senhor, pelo seu Espírito, nos livre, esclareça todo o engano e nos livre dos erros, não é? E exatamente esse é o assunto do texto que estamos analisando aqui. A verdadeira confissão de fé, então, vai se contrapor, vai revelar e vai se contrapor aos falsos ensinos. Confissão de fé, ou melhor, a verdadeira confissão de fé, ela expõe ensinos errôneos, porque ela vai fazer um contraste com os ensinos que não têm base na Escritura e vai se contrapor a isso, vai oferecer a verdade bíblica, a verdade do Senhor diante de tantas crenças errôneas, né? Algumas pessoas, irmãos, dizem que essa preocupação com ensinos errados não deveria ocupar tanto espaço assim, não tem tanto valor assim. Alguns dizem então que a gente tem que deixar isso um pouco de lado, temos é que falar de Deus, isso é o que importa. Não é o que a Bíblia, não é o que as Escrituras nos ensinam, viu? Nós vemos na Bíblia que ensinos errados, crenças falsas, falsos mestres têm que ser desmascarados, têm que ser distinguidos ali, identificados e devem ser combatidos, senão o evangelho será diluído, né? Ou mesmo trocado por ideias sem base, que não são verdadeiras, que não podem servir de alicerce para a nossa vida de todos os dias. Não é? Então, uma vida que é baseada no ensino falso, ela não tem, na verdade, base nenhuma.
está sujeita ao inimigo das nossas almas, vai ser tragada pela sociedade sem Deus, não tenha dúvida. Olha a importância do que estamos falando, portanto. Muito bem. Ao responder à primeira pergunta de Jesus, os apóstolos expõem os erros e as crenças populares ali da época deles com respeito ao próprio Cristo. Se você pode ler de novo aí, olha o que dizem os versos 13 e 14. Que, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Curioso, né? Quem os outros dizem? É a primeira pergunta. E aí eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou algum dos profetas. Vamos falar primeiro, irmãos, dessa expressão Filho do Homem. É a expressão preferida de Cristo para falar de si mesmo. Ou seja, sempre que Jesus tinha que se autodescrever, ele sempre recorria a essa expressão, Filho do Homem. Por quê, não é? As raízes disso estão no livro de Daniel, onde nós lemos no capítulo 7, versos 13 e 14, o seguinte: o profeta Daniel falando: em minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. E por que isso é importante, né? É que ao perguntar quem os outros dizem que o Filho do Homem é, com a utilização dessa expressão, Filho do Homem, Jesus quer saber se as pessoas o conhecem pelo que ele realmente é, né? Ou seja, o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Alguém semelhante a um filho de homem. Deus santo, separado de tudo e de todos, sem pecado, como lemos lá em Daniel, vindo com as nuvens do céu, ou seja, um Deus soberano, Senhor absoluto de todos os reinos e de todos, sem exceção. Com base na profecia de Daniel, alguém que recebeu autoridade, glória e reino, o único que recebeu, por ser o Filho do Senhor, o Filho do Homem. O seu domínio é um domínio eterno que não acabará, seu reino jamais será destruído. Deus digno de ser adorado, né? Ali também em Daniel vemos todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seria assim que os outros ali, da época dos discípulos, pensavam de Jesus? Infelizmente, com certeza não, né? Observe que as respostas das multidões daquela época são as mesmas dos nossos dias, as mesmas de hoje. Porque ainda hoje, quando se fala de Cristo entre as pessoas, geralmente nós observamos reações que demonstram falta de conhecimento, né? Reações de superstição e de redução. Veja aí se não é. Por exemplo, pense aí na superstição do povo. Com base nesse texto, os discípulos responderam a Cristo: olha, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias. Irmãos, eu creio que aqui a gente pode falar até da ideia errada da reencarnação, né? Eles transformam Cristo numa entidade pagã, por isso acabam crendo numa superstição, e Cristo seria assim uma reaparição de outro personagem. Por exemplo, João Batista, Elias, Jeremias, né? Profetas. Ou então seria uma imitação, né? Vamos colocar assim, do profetismo de tempos anteriores. E pior, eles com isso estavam transformando Cristo em apenas mais um profeta, né? De moral, de bons costumes, mas em apenas mais um. Veja se não é assim hoje. As pessoas falam de Jesus, mas a maioria não como o Filho do Homem, como o Messias, como o enviado do céu, como o Redentor das nossas almas, né? Então, a maioria não nega a existência de Jesus, mas negam a divindade de Jesus, abraçando ensinos éticos e morais de Jesus, como também o fazem com os ensinos de outros, né? De Gandhi, de Buda, de Maomé, até mesmo de Chico Xavier e tantos outros.
A crença e o imaginário popular, a parte da revelação graciosa do Senhor, a sua palavra, né, não consegue ver o todo, não enxerga a plena verdade de quem é Cristo. A verdade é que para muita gente a fé em Jesus é assim, uma fé baseada em superstição, uma fé reducionista, né? E convém lembrar que superstição e redução não tem nada a ver com a verdadeira fé. Quem reduz a Cristo, quem pensa de forma supersticiosa nele, ainda não está colocado, inserido num correto relacionamento com Deus. Porque Cristo não é apenas mais um. Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, como foi lido agora no livro de Daniel. E Pedro fez essa correta e verdadeira confissão de fé, né? Ao dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, vejam que a confissão da verdadeira fé serve para expor os falsos ensinos e se contrapor a eles, mostrando a verdade. É interessante e muito importante, eu diria essencial, que nós conservemos isso na nossa mente, no nosso coração e transportemos isso para a nossa prática cristã. Como reformados que somos, parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós muitas vezes somos alvo de críticas externas e até de alguns de dentro, até mesmo internamente, falando que nós nos ocupamos muito com essa preocupação, como eu já coloquei, e isso impede que vivamos uma vida descomprometida, leve na presença do nosso Deus. Isso é uma inverdade, é um engano muito sério. Aliás, eu quero concluir perguntando para você: você é alguém assim? Que pensa dessa forma? É alguém supersticioso? É alguém que reduz Cristo a um entendimento diferente, diverso do que está ali, aparece ali nas páginas das Escrituras? Você se preocupa com a fidelidade às sagradas Escrituras? Essa preocupação com o que está de fato revelado na Bíblia faz parte da sua relação com Deus? Ou você acaba engolindo tudo que é dito em nome do Senhor, tudo que é em nome de Deus? Muito cuidado com isso, viu? E eu quero prosseguir nas minhas perguntas, né? Você sabe diferenciar o ensino falso do ensino verdadeiro, conforme está revelado nas Sagradas Escrituras? Eu faço essa pergunta porque há algum tempo atrás, eu falando com um visitante na igreja, infelizmente não foi mais, não apareceu mais, mas lembro que essa pessoa esteve conosco na Betel, alguns cultos, se manifestou, externou ali a sua alegria por estar conosco, por ouvir a palavra de Deus, e depois não foi mais. Eu entrei de novo em contato e coloquei da nossa alegria de ter recebido, né, a presença dele, e depois de algum tempo não tivemos mais, e gostaríamos de saber como é que ele estava, e estávamos à disposição para contato, visita, enfim, a oração. E a resposta que eu recebi é que eles já estavam indo, o casal já estava indo em outra igreja, acompanhando então lá, e que logo quando eu soube de onde eles estavam indo, e não é o caso aqui de falar onde era, eu falei: olha, existem muitas igrejas sérias, bíblicas, mas cuidado com essa, por isso, por isso, por isso. Logo vocês vão notar a diferença. A resposta logo veio, e a mensagem ali no WhatsApp foi a seguinte: olha, nós estamos indo lá, estamos muito bem, e a gente não notou diferença nenhuma. Irmãos, eu sinceramente não sabia se eu chorava ou se eu procurava um buraco para me esconder, porque eu fiquei pensando: será, ó Deus, que a nossa pregação está tão assim, tão igual ao que esse grupo que se diz bíblico, mas não professa e prega? Ou então se trata de alguém
que ainda não teve os olhos abertos para discernir esta diferença, não é? Isso é muito importante. Nós sabermos diferenciar o ensino falso do ensino verdadeiro, conforme está revelado nas Sagradas Escrituras. E eu quero ainda perguntar um ponto a mais, né? Você está preparado para responder sobre o que você crê com fidelidade às Escrituras Sagradas? Se alguém perguntar para você, por que você crê assim? Você está preparado, como diz Pedro ali, para responder, para dar a razão da sua fé? A resposta ou as respostas a estas perguntas são muito esclarecedoras, muito reveladoras, irmãos. Até porque, se elas revelam um descompasso com o verdadeiro ensino da palavra de Deus, a base na qual você tem edificado a sua vida é incerta, é muito frágil, não oferece segurança alguma. Em outras palavras, você está sobre um pântano, não sobre a rocha. Pense nisso, avalie isso com sinceridade de coração, à luz do ensino fidedigno, confiável da palavra do Senhor. Vamos orar agora com as nossas famílias. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir.